flutuante. Põe aí, estabilidade emocional. Tá? Eu ia colocar outro título, fiquei pensando aqui, o melhor é a estabilidade emocional. É tudo que nós precisamos, porque estabilidade fala de amadurecimento, tá bom? Tem uma sugestão, inclusive nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Vou falar desse assunto específico semana que vem. Eu estava até comentando com a Renata, eu falei assim, nós precisamos estabilizar a emoção de todo mundo, porque trabalhar na prevenção é isso. Eu trabalho estabilizando as suas emoções, a ponto de você ser tão estável que você tem condições de ajudar outras pessoas. Aí sim eu vou falar como é que você pode ajudar outras pessoas, pessoas que você percebe que está em desespero, em angústia. A gente vai dar um passo a passo na semana que vem, tá bom? Uma live passo a passo. E, bom, então falando de estabilidade emocional, eu lembro que eu deixei um assunto que comentaram, e inclusive depois no direct me fizeram a mesma pergunta. Nós começamos a live passada fazendo um teste para ver se você era jovem ou se você... Aliás, no meu Telegram eu vou pôr um texto sobre isso, tá bom? Se você quiser entrar no Telegram, também é lá na minha bio. Você aperta no Linktree e você vai cair no meu... Tem ali Telegram, Pastora Naira, ou também na minha bio, tem depois aquelas círculos, um monte de círculos que são os destaques. Nos destaques também tem o link do meu Telegram. Saindo daqui eu já vou colocar um texto para vocês sobre ser jovem ou ser velho emocionalmente, porque foi o nosso assunto ontem, em que muita gente se identificou como idoso emocionalmente. O que eu queria dizer é que ontem eu falei para vocês que nós temos flutuações. As pessoas podem ser estáveis ou flutuantes emocionalmente. Eu dei exemplo. Aí uma pessoa perguntou, eu posso ser estável, mas estar hoje com flutuante emocionalmente? Então eu vou explicar para quem não estava aqui, muito rápido. Estabilidade é você chegar a uma maturidade emocional em que, mesmo diante de um foco de tensão, sempre é bom pegar Jesus como exemplo. Diante de um foco de tensão, você não perde a razão, você não age instintivamente. E mesmo com muitos assuntos te pressionando, com muitos assuntos e com muitas frustrações, você não vai ao teu máximo, ao teu pico emocional, onde você vai simplesmente agir instintivamente, vai gritar, vai falar um monte para a pessoa, enfim. Eu uso até de alguns recursos, e eu vou dizer para você, cada um tem que se conhecer. E eu vou ver se hoje eu consigo falar um pouquinho sobre temperamentos. Cada um tem que se conhecer. Eu me conheço, eu sei que eu sou colérica, e o colérico ele é muito rápido na resposta. Então, quando eu estou em foco de tensão, se é pelo WhatsApp, o que eu faço para eu não responder, para eu respirar, para eu pensar? Isso é só, é um escape para mim. Aí eu bloqueio a pessoa, mas não para ela não falar comigo, depois eu vou desbloquear. Porque quando eu tô nervosa, se eu sentir vontade de responder, eu vou precisar desbloquear a pessoa. Então, esse meio tempo, eu penso, não faça isso, isso não é sábio. Você tem que agir como Jesus agiria, fica quieta. Não, entendeu? Aí depois que eu já me acalmei, aí eu desbloqueei. É só na verdade, eu não tô bloqueando a pessoa, eu tô me bloqueando. Pra mim funciona. Aí depois eu desbloqueio, não tenho mais vontade de falar. Passou. Você vê? Quando você pensa, depois que você pensa, passa a vontade. Aí você não vale a pena. Mas é por aí, tá bom? Não vale a pena você responder com os teus instintos. Mas falando ainda de flutuabilidade, a nossa beleza é sermos flutuantes. Isso não é um defeito.
Nós não somos robôs. Você acorda muito feliz, você pode ficar um pouquinho mais triste, um pouquinho mais tenso, um pouquinho mais apreensivo, um pouquinho mais preocupado. Isso faz parte do teu dia, isso indica que você está vivo. Então, flutuação emocional, senão nós seríamos robôs programado para ser programado para não responder. Não, você sente vontade de responder, teu coração acelera, mas você aprendeu, você vai duvidar, criticar e determinar, que é o teu bloqueio, né? E você vai falar, não vale a pena, eu não vou fazer isso. Então é isso que eu queria dizer para vocês, que a flutuação, ela a flutuabilidade, ela é normal, faz parte de ser um ser humano. O problema são as flutuações drásticas. Então eu estou muito feliz e eu vou de zero, a minha aceleração é de 0 a 200, com uma palavra eu vou explodir, entendeu? Esse tipo de flutuabilidade que não é sadio. Você é uma pessoa que é um estopim, né? Então era disso que eu estava falando ontem, não de pequenas flutuações. Eu estou falando de isso, faz parte da vida, as pequenas. Você mesmo reage, não, estou triste, mas eu vou reagir, vou fazer alguma coisa que me faz bem, etc e tal. Então, ficou claro sobre flutuação emocional? Você só não pode ter drásticas, essas drásticas que são desastrosas. As pequenas fazem parte de você estar vivo. Eu quero ler uma frase para você, então, olha aqui. Eu não preciso ter uma... Vamos pensar sobre essa frase? Isso, tem que responder, é isso aí, Renata, tem que respirar, contar até 10. Deixa eu falar em cima disso que a Renata está respondendo. Falando em termos populares, você fala respira, conta até 10. Em termos mais científicos, eu falo de uma intervenção do meu eu. Eu faço uma pergunta para vocês agora. Em cima disso, que eu não li a pergunta, mas eu li a resposta da Renata, eu imagino qual tenha sido a pergunta ou o comentário para essa resposta da Renata. Então vamos lá. Você tem um eu, que é a tua consciência crítica, e você tem fenômenos inconscientes na tua mente. Os fenômenos inconscientes na tua mente o gatilho, qualquer gatilho acionado, ele vai entrar, ele vai disparar, vai abrir uma janela killer e imediatamente dois fenômenos já vão te pegar de imediato, que é o alto fluxo, que é uma cadeia de pensamentos que chega sem a sua autorização do eu e começa a pensar, essa pessoa merece ouvir tantas e não sei o que. E ali está a irritação, está registrado tudo, inquietação, irritação, explosão, todas as emoções que nós deveríamos bloquear no momento do foco de atenção. Então, o que acontece? O nosso eu, ele é muito lento. Quando a gente fala conta até 10, na verdade você está dando oportunidade para o teu eu fazer uma intervenção e você, na verdade, você está duvidando, criticando, determinando o teu eu fazer uma intervenção nesses pensamentos e que a gente chama de choque de lucidez. Aí o teu eu faz não, eu não vou, não vale a pena, eu vou estragar o ambiente, não vai levar a nada. Então você vai ponderar, colocar na balança, é o tempo de tudo voltar ao eixo, o sangue esfriar. Então é uma intervenção do eu no cenário. Agora a minha pergunta é a seguinte: você é líder de você mesmo? Se você não for líder de você mesmo, no teu interior, você não vai conseguir liderar nada, você não vai conseguir liderar ninguém e você vai ser uma pessoa liderada pelas crises. E quando chegar uma frustração, uma contrariação ou alguma crise que chega na sua vida, ela que vai determinar qual é a tua ação e a tua reação. Isso indica que você não é líder de você mesmo. Você tem que pensar, eu sou líder de mim mesmo?
é como quando Moisés desceu e quebrou a tábua, ele não foi líder dele mesmo. Ele deixou a emoção dele extravasar. Ele viu o gatilho, foi a frustração que ele sentiu ao ver, ele tinha jejuado 40 dias, gente. Se as pessoas já ficam com dificuldade de jejuar algumas horas, imagina Moisés 40 dias. Imediatamente, ele que já tinha um padrão de comportamento de irritação, imediatamente quando ele viu aquelas pessoas ali desenfreadas, dançando, adorando o bezerro de ouro, ele não parou, pensou, peraí, se eu quebrar a tábua, o que eu ganho com isso? Deus mandou eu quebrar a tábua? Se eu quebrar a tábua, eu mudo o comportamento das pessoas? Não, eu não vou mudar o comportamento das pessoas. Se eu quebrar a tábua, eu acho que eu vou ter que subir de novo e eu vou ter que jejuar de novo. Então, se ele tivesse feito essas perguntas para ele mesmo, se o eu dele tivesse feito uma intervenção na hora da raiva, na hora do foco de tensão, aí você fala, não dá tempo sim, é uma questão de treinamento. É uma questão de não dar tempo porque você se acostumou é o mais fácil, é a lei do menor esforço. Então, você se acostumou a ter uma resposta imediata. E quem disse que você tem que dar uma resposta imediata? Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Você consegue ficar calado em ambiente. Você é falador e você consegue ficar calado porque naquele ambiente está uma placa ali, não fale. Você consegue ser líder de você mesmo. Agora, por que você não consegue ser líder de você mesmo no foco de tensão? Simplesmente falta de treinamento. Você precisa treinar. Cada vez você pode falhar. Na primeira vez você pode não conseguir da forma perfeita. Na segunda, um pouco mais. Na terceira, um pouco mais. Na quarta vez você já vai estar agindo de forma diferente, tá bom? Então, o que eu queria te dizer é que eu marquei uma outra frase aqui. Primeiro, não preciso ter vida perfeita para ter uma vida saudável emocionalmente. As pessoas jogam a responsabilidade. Se eu tivesse dinheiro, eu seria estável emocionalmente. Se eu fosse mais bonito, eu seria estável emocionalmente. Se eu tivesse marido, se eu tivesse filhos, se eu tivesse... E aí você começa, se a vida fosse perfeita, se a minha família fosse família doriana, eu seria sadio emocionalmente. Eu quero que você me aponte, pensa na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Olha, não estou falando nem só do Antigo Testamento. Pensa de Gênesis a Apocalipse e me aponta uma pessoa que teve vida perfeita. Vou mudar a pergunta. Pensa em grandes homens e mulheres de Deus que conseguiram chegar a um nível de maturidade emocional, unção, poder e autoridade. Vamos citar alguns? Bom, eu vou citar, vamos começar lá de trás. Então vamos citar Abraão, Moisés, Davi, Débora, Esther, isso no Antigo Testamento. Grandes homens e grandes mulheres de Deus, Gideão. Tá, e como é que era a vida deles? Gente, é só você estudar a Bíblia. Você vai ver que nenhum deles teve vida perfeita. Todos eles tiveram traumas, impactos, perdas e frustrações. Mas eles não precisaram de uma vida perfeita para chegarem a uma saúde emocional e para chegarem a viver a unção que Deus tinha sobre a vida deles. Agora, vamos para o Novo Testamento. Quem que você admira? Tira Jesus, né? Jesus era perfeito. Então, quem que você admira no Novo Testamento? Paulo, Pedro, vamos colocar aí, quem mais que você vai colocar? Gente, tem tanta gente no Novo Testamento, Timóteo, Silas, tanta gente linda, maravilhosa, João, para você admirar. Pensa, eles tiveram vida perfeita? Veja os conselhos de Paulo para Timóteo e você vai ver quantos medos, quantas dificuldades ele tinha interior, emocional, não era espiritual não, como espiritual ele era um grande discípulo de Jesus, um grande discípulo de Paulo, emocional, espiritual ele estava ok, ele tinha problema, ele tinha uma baixa autoestima incrível, ele tinha uma insegurança absurda, Timóteo.
Então, a gente vê que a vida de Timóteo não era perfeita, a vida de João Marcos não era perfeita, de ninguém era perfeita, mas essas pessoas quiseram dar a volta por cima e chegar a uma saúde emocional. Então, guarda essa frase: você não precisa ter uma vida perfeita para você ser saudável emocionalmente. O que é que eu preciso para ser saudável emocionalmente? Investir na minha própria história. Por isso que eu dei esse nome ao meu curso de restauração emocional. Eu preciso investir. Ah, mas ninguém investiu em mim. Investe você em você mesmo. Você precisa acreditar em quem Deus fez. E Deus fez você. Então você precisa acreditar nesse projeto de Deus. Você acredita em Deus? Acredita nos projetos de Deus? Você é um grande projeto de Deus. Então você tem que acreditar. Então você precisa investir na sua própria história. Quando um atleta, por isso que Paulo fez a comparação. Quando um atleta, eu vou ler alguns pontos, lembra? Para facilitar, para ficar mais didático. Mas quando Paulo ele comparou a carreira espiritual com a do atleta, eu agora também quero usar a analogia de Paulo para você também com a sua vida emocional. Um atleta tem ele tem um alvo. O alvo do atleta é chegar ao pódio, bater recorde, superação. Quando ele toma essa decisão, eu nado legal, mas eu quero ser especialista, eu quero chegar no pódio. Eu já gosto de nadar, sei nadar, mas para eu chegar no pódio, eu vou ter que me sacrificar, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas no meu tempo para investir neste meu treinamento. Então, o nadador, ou seja, a modalidade que ele escolher, vai investir naquela. Vai ter uma mudança de comportamento alimentar, no seu horário de sono, tanto para dormir quanto para despertar. Ele vai mudar muita coisa na vida dele. Ele vai, nesse processo de transformação, ele vai ganhar amigos que o incentivam, e amigos que são os amigos da bagunça. Cara, que bobeira, você vai parar de ir para noitada, você vai parar de fazer um monte de coisas, você nem sabe se isso vai dar certo, se você vai chegar no pódio. São pessoas tóxicas. Então o atleta ele vai ter que abrir mão dessas pessoas e focar no seu treinamento. Eu digo que é a mesma coisa com você. Você tem que investir na sua própria história. Aconteceu no percurso da sua história, aconteceram perdas, tragédias, traumas, rupturas que causaram rupturas emocionais. Inclusive eu consegui falar com a minha professora da universidade, Florida Christian University, Cleide Silva. É uma das mulheres que para mim assim, é uma sumidade em restauração emocional. E ela concordou em fazer uma live comigo para ajudar nesse Setembro Amarelo. Gente, não pode perder. Quando eu anunciar essa live, não perde, tá bom? Então, o que eu estava falando para você, você vai ter que investir na sua própria história, na tua própria história, para uma reconstrução emocional. A espiritual, você sabe que você precisa reservar um tempo para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para ser transformado, e etc e tal. Agora, em relação à sua vida emocional, é a mesma coisa. Você vai ter que aprender a lutar contra pensamentos, você vai ter que inserir novos hábitos, disciplina vai ter que fazer parte da sua vida. Não é simplesmente levar a vida empurrando com a barriga. Não, eu vou reciclar o lixo que nós falamos ontem, emocional, que está acumulado na minha mente. Eu nunca me importei. Olha, quando eu fui para a Índia, não tem coleta de lixo ali. Não estou falando de Nova Delhi, eu estou falando de Varanasi. E lá em Varanasi, não tem. O que cada pessoa faz, cada pessoa cuida do seu lixo. Como que cada um cuida do seu lixo? Bom, eu acumulo uma quantidade de lixo e depois eu vou queimar. Eu sou a moradora responsável pelo meu lixo. Então eu vou em algum lugar queimar o meu lixo. Tem a opção de não queimar. E então, quando não queima, o que acontece?
a casa vai ser invadida de rato, ela vai ter mau cheiro, como eu disse ontem, vai ter consequências de não ter eliminado o lixo, ou eliminar completamente, ou mandar esse lixo para ser reciclado. E na minha experiência com o orfanato estava sem dinheiro, porque quando você não consegue você mesmo queimar o seu próprio lixo, você tem que pagar alguém para fazer isso. O orfanato estava sem dinheiro quando eu cheguei, estou falando de Varanasi. E aconteceu que já na porta, quando eu entrei naquele orfanato, a primeira coisa que me chamou a atenção, gente, isso aqui é criança. Criança não pode conviver com lixo. A primeira coisa que me chamou a atenção, né? Então, a segunda coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. Mesmo de porta fechada, aquele cheiro era forte, né? E muito calor lá na Índia. E o terceiro foi a experiência que uma vez eu contei aqui na live, que eu estava distraída, falando com as crianças, brincando com as crianças, quando duas pessoas que foram comigo lá na Índia, é como no Japão, você tira o sapato quando entra nos locais. Eu estava descalça e ali tinha dois missionários que estavam comigo e eles estavam inquietos, andando para um lado para o outro, e eu falei para eles: por que vocês estão assim, gente? Para aí, vamos conversar com as crianças, vamos brincar com as crianças. E eles assim: não, é o cachorro. Gente, dois marmanjos com medo de cachorro. Mas eu me distraí com as crianças, nem liguei. Fui embora do orfanato, eu ia voltar no dia seguinte. E aí, na conversa de volta para o local onde estávamos hospedados, eu falei: gente, vocês não têm vergonha não de ter marmanjão? Eu falei brincando, né? Vocês dois marmanjos com medo de cachorro? Não, era que tinha ratos andando e eles estavam, sabe, o teu sapato virou escorregador deles ali, e se a gente falasse, muito provavelmente você ia perder o controle. Então a gente estava meio que assim, ficando na frente para você não ver, né? E isso virou piada depois. Ainda bem, é claro que eu tive uma crise assim: vocês não me avisaram, eu pus o pé agora, eu preciso lavar meu pé, preciso lavar meu sapato, né? Então, passado o momento de pânico, depois virou piada. Isso, mas você tá vendo você conviver com o lixo? Vem um rato. E é a mesma coisa. Ontem eu falei de odor psíquico que as pessoas sentem, o mau cheiro ao estarem conosco. Ela vai sentir o odor da fofoca, o odor da inveja, o odor dos ciúmes, o odor da ira, o odor da mágoa. As pessoas vão sentir quando chegar perto de você. Como é que elas sentem esse odor? Porque você vai estar se comportando, se você é uma pessoa irada, você vai ser o explosivo. Se você é uma pessoa amarga, você vai ser aquela pessoa crítica, dura. Enfim, o odor, as pessoas refletem nas tuas ações e as pessoas vão sentir esse odor psíquico. Agora eu estou falando de um outro aspecto de conviver com o lixo. Quando você não é autor da sua própria história, você também, além do odor psíquico, as pessoas vão reparar em vocês, ou seja, o mundo espiritual vai reparar em vocês, que vocês aceitam esse tipo de odor psíquico, ou melhor dizendo, que você convive com esse lixo. Aí o mundo espiritual que eu estou falando é as trevas. As trevas não vão ter muito trabalho com você, eles só vão potencializar o que já tem aí. Quando as trevas observaram em Saul de que ele tinha recebido unção, de que ele tinha profetizado, mas no interior ele tinha, não que fosse onisciente. Como é que eles observaram em Saul? Pelas ações e reações de Saul. Então as trevas observaram que Saul não tinha superado a sua autoestima, que era baixíssima. Ele não tinha vencido o seu problema de insegurança. Ele não tinha vencido o seu problema com a inveja. Quando as trevas observaram isso, as trevas trabalharam. Não é porque você se converteu que você está imune a esse tipo de ataque. Olha, Elias foi atacado nas emoções.
e que é uma pessoa mais posicionada espiritualmente do que Elias, então cuidado, você que acha que estar convertido é uma imunidade, há uma imunidade no emocional. Não, não, não. É a mesma coisa que você dizer, porque eu tô convertido, eu não vou mais pegar resfriado, porque eu tô convertido, eu não vou ter mais nenhum tipo de enfermidade. Não é assim. Você tá num mundo com germe, vírus, com bactérias, nem preciso falar de vírus, né? Onde tem uma genética. Então não é por aí. A conversão não é imunidade para você não ter enfermidade. A conversão não é imunidade para você não ter problema emocional. E por que eu estou falando isso? Porque as trevas, Jesus sempre comparou as trevas com animais peçonhentos, né? E que tipo de animais peçonhentos? Ele fala, para mim, peçonhento é cobra, serpente, escorpião, rato, todos esses tipos de animais. E esse tipo de animal, eles são atraídos, a cobra, ela vai se esconder em lugares escuros, né? Quando você se você continuar com escuridão no teu interior, ela vai entrar, não estou falando de possessão, eu estou falando vai entrar nas tuas emoções. Então, não adianta você falar, mas eu sou convertido, eu sou posicionado, mas o teu emocional está vulnerável, porque você convive com lixo. Lembra que eu disse ontem, a porta do monturo, você tem que tomar uma decisão. Eu preciso me desfazer de lixo diariamente. É outro aspecto que você esquece, que uma casa, ela produz lixo diário, uma casa normal. Ela não é porque, porque hoje é sábado, não vai ter lixo aqui. Tem lixo todos os dias na tua casa. Pode ter mais ou menos lixo, mas vai ter lixo todo dia. A mesma coisa com a tua mente. Nós registramos tudo que vivemos e experimentamos todos os dias. E todos os dias vai ter lixo para você reciclar. Vai ter para você fazer uma intervenção com o teu eu, fazer uma intervenção para que aquilo não seja não permaneça dentro de você como um lixo que vai atrair ou que vai exalar um odor psíquico ou que vai atrair as trevas para te deformar, as trevas potencializam para que o teu pior venha à luz. E Jesus quer que o teu melhor venha à luz. Agora é uma escolha tua. E não adianta você delegar isso para os outros. Não, é porque ninguém me ajuda. Gente, essa é uma decisão pessoal. Ninguém pode te ajudar. Assim como ninguém pode comer por você, ninguém pode ir ao banheiro por você. Tem coisas que não dá para delegar. Não delegue a cura e a restauração para um ambiente perfeito. Não, eu quero a igreja perfeita. Na igreja perfeita, aí sim eu vou ser restaurado. Eu quero um líder perfeito, um pastor perfeito. Quando eu tiver um pastor perfeito, aí eu vou ser restaurado. Você nunca vai ser. Porque não existe pastor perfeito, não existe igreja perfeita, não existe pessoas perfeitas, só Deus é perfeito, só Deus é bom. Já chegamos no nosso horário? Só Deus é bom. Nem deu para eu ler, mas eu vou ler para você, vou ler para vocês na próxima live. O que eu vou ler para vocês que eu falei? É como você se desfazer do lixo e ser autor da sua própria história. A gente vai fazer tópico por tópico, para ficar bem prático. Primeiro você tem que identificar, não posso conviver com lixo e não posso delegar essa decisão para ninguém. É responsabilidade minha querer ser curado e caminhar. Antes de você olhar para a cura do outro, para a restauração do teu marido, ou do teu filho, ou do teu amigo na igreja, seja você restaurado. Porque uma pessoa restaurada modifica todo um ambiente. Em congressos de mulheres começaram a lançar uma frase que ela é legal. Ser curada para curar. É legal. Eu fui em vários congressos de mulheres que tinham esse tema. Ser curada para curar. Eu acho que eu fui em uns 4 com o mesmo tema. Mas eu achei legal. Que se repita mais vezes esse tema, porque é isso mesmo. Você tem que ser restaurado, aí sim, com a tua restauração, você vai ser sempre um choque de realidade na vida dos outros. E as pessoas vão começar, porque você é sal, você é luz, você
transforma o ambiente que você está, então você vai curar a muitos.